Então, a ideia aqui é o seguinte, a gente vai ver a nossa primeira técnica de integração, tá? A primeira técnica de integração ela é baseada na derivada, na regra de derivação chamada regra da cadeia, que a gente já conhece, tá? A regra da cadeia consiste no seguinte, eu tenho uma derivada de uma função composta, f composta com g. Qual é a regra de derivação? Eu derivo a f como se a g fosse uma variável, derivada da f, e repito a g, vezes a derivada da g. Né? Tudo bem? Lembraram? Beleza. Pensa agora que eu estou querendo fazer de trás para frente. Se eu estou querendo fazer de trás para frente, eu vou precisar de ter um produto, certo? Vou precisar de ter um produto. E nesse produto, eu vou precisar o seguinte, vou precisar escolher uma função que está composta com outra, escolher uma função que a derivada dela vai estar do lado de fora. Ok ou não? Então, eu preciso, primeiro, de observar um produto e uma função que a derivada dela está do lado de fora. Vamos olhar para esse exemplo. Olha essa função aqui. 2x vezes nosso produto aqui. Raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Repara essa função aqui de dentro. X ao quadrado mais 1. Quem é a derivada dela? É o 2x. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar o x ao quadrado mais 1 de u. 1 mais x ao quadrado. E vou derivar. du vai ser 2x dx. Tudo bem ou não? Tudo bem. Se eu chamar, então, o u de 1 mais x ao quadrado, o du vai estar prontinho aqui para mim, ó. É só mudar a ordem. É só juntar o 2x com dx. Tudo bem? Então, fazendo a substituição de variável, eu tenho que isso aqui vai ser raiz quadrada de u du. Tudo bem ou não? Quando você faz uma substituição de variável, eu estou chamando o u de 1 mais x ao quadrado. Então, não é só colocar aqui, tirar o dx e botar o du. Eu tenho que ver qual é a equivalência dessa derivada, dessa função, dessa barrinha aqui. Né? Então, o du é a derivação daquilo que eu chamei de u. Tudo bem? Isso aqui é u elevado a meio. du, mudei a variável, né? du. Meio, integral de meio aqui vai ser soma 1. Isso aqui é 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Ou seja, 2 u elevado a 3 meios dividido por 3. Certo? Certo. E volta a minha variável original, x ao quadrado mais 1 dividido por 3 meios dividido por 3. Está calculado a minha integral aí. Para quem está desconfortável com isso aqui, vamos pensar no seguinte. Vou calcular agora, fazer o contrário. Vou calcular a derivada de 2x ao quadrado mais 1 dividido por 3 meios. Isso aqui, perdão, elevado a 3 sobre 2 dx. Vamos lá. Calcular essa derivada para saber se a gente acertou. 2/3, né? A constante a gente repete, 2/3. Aqui eu tenho uma derivada, regra da cadeia, né? Deriva de fora,
vezes a derivada do de dentro. Derivo de fora como se o que está dentro fosse uma variável, depois a derivada de dentro. Então, derivada de fora. 3 meios vem para frente. Repete aqui. 3 meios menos 1 dá meio. Né? Só pensar aqui, ó. 3 meios menos 1 dá meio. Beleza? Vezes a derivada do de dentro. Derivada de 2x, derivada de x ao quadrado é 2x. Simplifiquei. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 vezes 2x. Que é exatamente a minha função original. Tudo bem, pessoal? Isso que eu fiz aqui embaixo foi só para comprovar aquilo que eu suspeitava ali do meu cálculo de integral. Certo ou não? Acredito que esteja certo. Não, certo que eu digo assim, dúvidas? Ah, tá. Não, professor. Vou mudar a pergunta então, para ser mais claro. Dúvidas? Não. Se alguém tem dúvida, tem que falar, hein? É porque da última vez que você perguntou certo, eu falei que estava certo, você falou um errado e a gente já fica como, né? Ah, tá, não, tudo bem, mas dessa vez está certo. Tá, tranquilo. Então aqui era o slide que eu ia fazer agora, mas já está feito, então, tá? Ia resolver o exemplo, está resolvido ali o exemplo. Acabei esquecendo desse slide, tá? Vamos fazer alguns outros, né? Para testar, porque essa regra de substituição, às vezes ela precisa de um pouquinho de raciocínio, um pouquinho de dúvida, tá? Então ela vai surgir algumas dúvidas nisso aí. Não era isso que eu queria, não. Quero o Note aqui. Vamos lá tirar, resolver alguns. Primeira tarefa, então, é descobrir a nossa função que a gente vai chamar de U, para fazer a substituição de variável. E quando eu penso na função que eu vou chamar de U, eu tenho que pensar o seguinte: a função que eu vou chamar de U, a derivada dela tem que aparecer aqui dentro. Tem que aparecer aqui nessa expressão, em algum lugar. Certo? Quem que eu vou chamar de U aqui? Eu vou arriscar de começo o x à quarta mais 2. Parece razoável. Então, x à quarta mais 2. Qual a derivada disso aqui? 4x a terceira dx. Sempre isso, dx. Tá? Derivei dos dois lados essa igualdade. Olha, professor, eu tenho aqui o x a terceira dx. Esse 4 está me atrapalhando. Então, troca ele de lugar, para você ficar exatamente com o que você tem. Então, vai dar 1/3 du x a terceira dx. Pronto. Por que 1/3? Porque eu tô doido. Ah, tá. É 1/4. Melhorou agora. Agora fez mais sentido, né? Agora fez. Fazendo a substituição de variável, então, eu tenho cosseno de U 1/3 du. Coisa importante, quando você faz a substituição de variável, você tem que substituir tudo. Ou é tudo x ou é tudo u. Você não pode deixar x e u ao mesmo tempo de maneira nenhuma. Tá? Que aí você tem a mistura de variáveis, perde totalmente o sentido da escrita. Agora a gente resolve isso com maior facilidade. 1/3 é constante e vem para frente. A integral do cosseno é... Qual a função cuja derivada dá o cosseno? Seno. Você pensou seno, mas deve estar com vergonha de ter falado, com certeza. Né? Seno. Nessa altura do campeonato, isso já não é mais dúvida para ninguém. Então, a minha função a integral dela é seno de u. Só que a minha variável é x, então vou voltar. Seno de x à quarta mais 2
sobre 3 mais C. Tudo bem ou não? Dúvidas? Bem. Bom, então. Vamos voltar aqui. Então, o maior problema da regra da substituição é a gente achar alguém para chamar de U, né? Para compor exatamente a função que vai ser a substituição de variável. Quem que vocês poderiam me sugerir para chamar de U nesse caso? Eu vou pegar a função que está aqui dentro. 2x mais 1. Parece razoável. Quem vai ser DU? A raiz de 2x mais 1? Não. DU é a derivada dessa função, né? É. Então vai ser 2. 2. Ah. Perfeito. Vai ser 2dx. Não esquece sempre do dx. Porque o que eu estou fazendo aqui? Eu estou derivando dos dois lados. Então, estou derivando em relação a U de um lado e em relação a x do outro. Então, eu tenho du e dx. Aqui na função original não tem nenhum 2dx. Mas eu tenho só o dx. Como 2 é uma constante e não costuma me atrapalhar nem a derivar nem a integrar, o que eu faço? Du sobre 2 dx. E agora eu posso aplicar a minha substituição. Raiz de U du sobre 2. Meio sai da integral, que é uma constante, U elevado a meio du. E agora a gente resolve essa integralzinha. Meio vezes U elevado a 3 meios, somei 1 e divide pela potência. Certo? Só para arrumar isso com a cara melhor, isso aqui vai ficar... Espera aí, mais fácil. Posso simplificar esse 2 com esse 2. U elevado a 3 meios sobre 2. Ou seja, U é 2. Espera aí, faltou um 2 aqui. 2x mais 1 elevado a 3 meios sobre 2. Está feito a minha integral. Então, o segredo aqui para fazer essa derivação, eu nem tinha um produto de função. Mas não teve problema, porque quando eu escolhi a minha função e derivei, o que apareceu junto com o dx foi uma constantezinha, ou 2, que eu pude trocar de lado. Observe que com constante eu posso fazer isso, só que se eu tiver um x no lugar desse 2, eu não posso, porque se eu trocar de lado, eu vou ter algo do tipo du sobre x, que é uma maluquice. Nem tem como raciocinar isso aqui. Duas variáveis ao mesmo tempo nesse caso. Tá? Opa. Aconteceu aqui. Tudo bem ou não? Mais uma. Temos algumas para a gente brincar aqui. Deixa eu ver quantas tem. Aqui eu separei uma lista de exercícios mínimas. Olha aí que legal. Do capítulo 5. Nem eu esperava por isso. Deve ter sido semestre passado. Então vamos lá. Continuar então nossa jornada de derivação, de integrações aqui. Cadê o mouse? Cheio. Vamos lá. O que vocês podem me sugerir para usar como U nessa função? Essa raiz aqui?
Ah, 1 menos menos 4x ao quadrado. Perfeito. Era o que eu ia sugerir, né? Dentro da raiz. Por quê? Integrar essa raiz quadrada aqui, achar a derivada que dá isso aqui é complicado. Só que a derivada a integral da raiz quadrada é uma potência, então fica mais fácil. Então, é uma sugestão simplificada. Vamos ver se ela vai funcionar. Isso aqui vai ficar derivando, né? du 8x menos 8x dx. Olha o menos 8 atrapalhando aqui. Joga ele para o outro lado. Se eu jogar ele para o outro lado, vai sobrar x dx, que está prontinho para mim, esperando ser substituído aqui. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre menos 8 du x dx. Fazendo a substituição, tem a integral de 1 sobre raiz de u vezes 1 sobre menos 8 du. Arrumando melhor essa casa, isso aqui vai ficar integral de u elevado a menos meio du. Certo? Já arrumei, agora é só integrar. Integrar a potência é bem tranquilo para a gente. Menos 1/8. O menos meio, o que a gente faz? Primeiro, soma 1 vai dar mais meio. Esse mais meio vem para frente aqui dividindo. Meio. Simplifica. Isso aqui é raiz quadrada de u sobre 4. E para finalizar, eu volto para a variável original. 1 menos 4x ao quadrado. Isso tudo dividido por 4. Né? Mais c. Quem quiser conferir, o que vai fazer? Professor, está certo isso? Vai pegar essa funçãozinha aqui e vai derivar. O bom da integral é isso. Você consegue, se você sabe derivar, você deriva e você sabe se você acertou ou não. Tudo bem? Tudo bem, Mais professor. ou menos, né? Vai ficar. Vai ficar. No final, sempre dá certo. Acredita. Se não deu certo ainda é porque não chegou ao final. Mais uma. E agora, o que eu vou chamar de U aqui? Não pode continuar sendo 1 mais x ao quadrado, não? Vamos tentar. O bom o bom, não sei se é bom ou ruim. Às vezes a gente erra, o que a gente tem que fazer? Começar do zero e escolher um novo U. Mas, professor, por exemplo, escolhendo tem como dar errado ou seria só um caminho mais difícil? Não, tem como você não conseguir, tem como você piorar a sua integral. Entendi. Entendeu? Se você escolher errado, a integral vai ficar mais difícil do que a que você quer resolver. Entendi. Isso acontece muitas vezes. É claro, aqui a gente está aprendendo, então está começando mais suave. Então, du aqui, derivando, vai dar 2x dx. Olha, o 2 é tranquilo. O 2 eu posso passar para o outro lado. E vou ficar com du sobre 2, a constantezinha, x dx. Só tem um problema, aqui eu tenho um x à quinta. Então eu tiro esse cara, só que aqui eu estou com x à quinta. E agora? Eu ia falar de elevar a quinta os dois lados, né? Só que. Qual? Não, ali O no. dx? Não, ali embaixo, né? O du sobre 2. Isso, tipo, embaixo. Se você elevar a quinta dos dois lados, você vai ter x à décima. E se você elevar a quinta aqui, você tem um binômio de Newton para resolver. É igual você dar um tiro no pé.
Não é uma boa, não. Não, Mas no deu ali embaixo sobre 2 não pode também não, né? Vai ficar ruim. não. Tá. Tem uma estratégia mais fácil, só não tá enxergando. Eu tenho x dx. O que é o x à quinta? X à Ah, quinta é x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x. certo. Certo ou não? É, Repara, olha aqui. Se eu juntar esses dois aqui, x com dx, isso aqui é du sobre 2. Tudo bem? tudo bem. Isso aqui é u. E o x ao quadrado? Como é que eu faço para assumir com ele? Olha que simples. U menos 1 igual a x ao quadrado. Nossa, genial. Né? Ah, Usei a própria substituição de variável ali dentro. Então, tenho u menos 1 vezes u menos 1, que é o menos 1 ao quadrado, raiz quadrada de u meio du. O meio, tranquilo. Tira ele para ele não ficar me aborrecendo. Para não me preocupar com ele. U menos 1 vezes u menos 1 é ele ao quadrado. Então, é u ao quadrado menos 2u mais 1. Só multipliquei. Vezes u elevado a meio. Da raiz quadrada, du. Pronto. Agora basta eu fazer o quê? Basta eu dar uma arrumada nisso aqui, multiplicar isso aqui. Deixa eu separar isso aqui para a gente continuar aqui embaixo. Meio, integral. E agora eu vou efetuar esse produto aqui. U elevado a meio vezes u ao quadrado, soma as potências, vai ficar 5 sobre 2, menos 2, u 1 mais meio, 3 sobre 2, mais u elevado a meio. Deu. Pronto. E agora é só integrar. Integrar é somar 1 na potência, nesse caso, né? Somando 1, eu tenho 7 sobre 2, dividido por 7 sobre 2, menos, repete 2, u. Soma 1, 5 sobre 2, dividido por 5 sobre 2. Esqueci da fração aqui. Mais, soma 1, 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Simplificando, meio, eu tenho 2 sétimos, u elevado a 7 sobre 2, menos 2 vezes 2 sobre 5, u elevado a 5 sobre 2, mais 2 terços, u elevado a 3 sobre 2. Multiplicando esse meio aqui por todo mundo, eu vou simplificar aqui, ó. Eu já vou simplificar e já vou substituir. O u é quem mesmo? 1 mais x ao quadrado, perdão. 1 mais x ao quadrado. Então, para finalizar, eu tenho 1 sobre 7 vezes 1 mais x ao quadrado elevado a 7 sobre 2, menos 2 quintos, 1 mais x ao quadrado elevado a 5 sobre 2, mais 1 terço, vezes 1 mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Mais c da constante. Está feito aí a nossa integral.
Essa foi um pouquinho mais sofisticada. Teremos outras. Tudo bem ou não? Mais ou menos, né? É. Isso aqui nem parece um X. Espera aí. Então, recapitulando, o que eu peguei a expressão? A expressão aqui era, para calcular a integral, x elevado a 5, raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Eu chamei 1 mais x ao quadrado de u. Derivei 2x dx. Tirei o 2 para limpar, ficou x dx. Só que eu precisava de tirar um x dali de dentro. Então eu desmembrei em x ao quadrado mais x ao quadrado. Desculpa, x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x. Esse x ao quadrado, eu usei o próprio u, própria definição do u, para tirar o x. Né? Para tirar o x ao quadrado, que eu tenho que tirar tudo. Ou eu tenho x ou eu tenho u, nunca os dois ao mesmo tempo. Então eu tirei o x ao quadrado e botei 1 menos u. Daqui em diante foi fazer continha. Né? As somazinhas de fração das potências e depois integrar, que é somar 1. Né? A dificuldade toda foi enxergar, eu sempre imagino que a dificuldade toda é enxergar até aqui. Que é escolher e... O que acontece? Você faz uma escolha, ela pode parecer estranha no começo. Você precisa insistir um pouco nela para saber se ela foi uma escolha boa ou não. Precisa insistir quanto? Não tem regra, né? Você tem que... A experiência vai te dizer, por isso tem que fazer muitos. Ok? Ok, professor. Mais ou menos, vai ficar ok ainda, calma. Mais uma integralzinha para a gente se divertir. Eu sempre achei divertido a integral. Que você... É igual um quebra-cabeça. Você tenta uma estratégia e dá errado, tenta outra, dá errado. Eu me divertia quando fazia isso na graduação. Sério mesmo, tipo domingo depois do almoço, um joguinho integral. Andava com o livrinho de cálculo embaixo do braço. Só para poder brincar com as integrais. Vamos lá. Tangente. E agora? Nem tem uma função para chamar de função u. Porque se você chamar tangente de u... Vamos lá. Se eu chamar a tangente de u, que é a única função que tem aí, quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Nossa, não tem nem o que fazer com esse secante ao quadrado. Então, some tudo, não tem nem o que fazer. E agora? Eu não poderia colocar a tangente como seno sobre cosseno. Perfeito, Oh. perfeito. A tangente, a primeira coisa que você tem que imaginar quando você vê uma tangente, que ela, na verdade, ela é a composição, ela é a divisão de duas funções. Seno de x sobre cosseno de x. E o seno e o cosseno, um é o contrário do outro. Né? Desculpa, um é derivada do outro. Não o contrário, perdão. Um é derivada do outro. Isso é muito importante lembrar disso sempre. Nesse caso, ou eu chamo o u de cosseno, ou eu chamo o u de seno. Qual estratégia seguiremos? Vamos chamar de seno. Vamos chamar de seno. Se eu chamar o u de seno, du vai ser cosseno de x dx. Só que essa função aqui, ela é seno. Se eu for desmembrar essa fração, eu tenho isso aqui, ó, 1 sobre cosseno de x dx. dx, não du, calma. dx. Tá? Aqui, no meu du, apareceu apareceu cosseno vezes
dx. Nessa função apareceu 1 sobre cosseno. E aí essa inversão não fica tão trivial, não, acho que não dá. Né? Aham. Então não parece esse caminho, não. Melhor fazer cosseno ali no U. Vamos testar do outro jeito. Vamos ver, né? Cosseno de x, derivada de du, então vai ser menos o seno, menos não atrapalha muito, é só jogar para o outro lado. Dx. Dx. Beleza? Se eu chamar o cosseno de u, o dx para mim tá prontinho, o du tá prontinho para mim aqui em cima, né? Isso aí passando menos para o outro lado. Isso aqui é menos du. Fazendo a substituição, então eu tenho que isso aqui vai ser 1 sobre u du. Ah, um menos, perdão. Esse menos, se você me permite, eu já vou botar ele aqui na frente da integral, porque é uma constante mesmo, é como se eu estivesse multiplicando por menos 1, ele não atrapalha em nada. Repete o menos aqui. Qual a função cuja derivada dá 1 sobre u? Repete, professor, desculpa. Qual a função cuja derivada dá 1 sobre u? 1 sobre 1. Vamos lá. A logarítmica? Perfeito. Perfeito. Me dá só um segundinho aqui. Voltei só pegar um café mesmo. Então, a derivada de logaritmo de x é 1 sobre x. Né? A derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Então, se eu vou fazer o contrário, a integral de 1 sobre x é o logaritmo. A gente pode também voltar aqui para lembrar. Aqui, ó. Né? Beleza. Então, substituindo aqui, ln de u. Tudo bem ou não? Dúvidas? Não, agora fez sentido, tudo bem. Fez sentido? Uhum. Volta para a variável original. Menos ln do cosseno de x. Tudo bem ou não? Só que quando você for estudar o livro de cálculo, a derivada, a integral da tangente não vai aparecer desse jeito. Então vamos brincar de fazer uma breve revisão sobre propriedades. Primeira propriedade do logaritmo. Aqui é como se eu tivesse vezes menos 1, não é? O que eu posso fazer com esse vezes menos 1? Ele entra no logaritmo como potência. Estão lembrados? Sim. ln de x ao quadrado é igual a 2 ln de x. Propriedade do logaritmo, né? A potência vem para frente multiplicando. O logaritmo é aquela função mágica que transforma exponencial em função do primeiro grau. Esse menos 1 é uma potência. Propriedade de potência agora. 1 sobre cosseno de x. O que é na trigonometria 1 sobre cosseno de x? Secante, muito bem, secante. Essa é a integral da tangente. Então, a integral da tangente é ln, é logaritmo da secante. Integral da tangente de x dx é o logaritmo da secante de x dx mais c. Aqui você começa a perceber o seguinte quando a gente estuda cálculo. As funções, elas
todas estão de alguma forma entrelaçadas, interligadas na matemática. Então, a derivada das trigonométricas são funções trigonométricas, mas a gente tem uma integral de uma trigonométrica que é uma mistura de trigonométrica com logaritmo. Repara que isso começa a se entrelaçar de uma maneira bem curiosa. E está aí calculado, então, a integral da tangente. Porque você pensa assim, derivada da tangente, beleza, secante ao quadrado faz até algum sentido, porque derivada da tangente espera-se uma trigonométrica. Agora, integral da tangente, chegar no logaritmo, eu, pelo menos, quando eu estudei, achei um pouco inesperado. Que a gente é acostumado a estudar essas coisas separadas lá no ensino médio, primeiro trigonométrica, primeiro logaritmo, e a gente não enxerga como elas se entrelaçam. E nem tem como, né, enxergar. Vamos lá, então? Dúvidas aqui? Não, enquanto não. E aí, terminamos aí a regra da substituição. Aqui na lista tem uma listinha mínima, tá? Separei alguma listinha mínima aí para guiar vocês nesse capítulo 5. Repara que a 5.1 e a 5.2 são pouquíssimos exercícios, tá? São só exercícios conceituais. Espero que ajude aí. E aí, próxima aula, a gente vai falar de volume, né? Que vai ser o que a gente vai usar no trabalho de cálculo, só para vocês terem uma breve cenas dos próximos capítulos. Né? Então, a ideia básica aí de volume que a gente vai estudar mais para frente aí. Tá? E aí, a nossa primeira tarefa é calcular ou demonstrar o volume da esfera, aquele volume que você decorou lá no ensino médio, volume da esfera, 3/4 de πr ao cubo. Por quê? O professor falava, porque Deus quis. Com integral, a gente vai calcular isso aí na próxima aula. Tudo bem ou não? Espero que sim. Tudo bem, professor. E aí, com essa ferramenta aqui, a gente vai começar a entender melhor a próxima etapa do trabalho. Aí eu vou tirar uns minutos para a gente falar só do trabalho na próxima aula. Beleza? Beleza. Beleza, pessoal. Então, bom final de semana para vocês. Ok? Interromper a gravação, depois a gente posta isso lá no AVA. Beleza, professor.